Aleluia! Tão bom adorar este Deus tão maravilhoso, este Deus que é vida para cada um de nós. Amém? Podem assentar um pouco. Obrigada, pessoal do louvor, que Deus abençoe vocês. Pois é, 8 anos, já estamos a ficar grandinhos, né? Como se diz por aí. E sabe, eu estava ali a pensar, uma criança, quando ela vai crescendo, vai ganhando, né, os anos vão passando, os pais vão soltando mais, vai dando mais responsabilidade, vai confiando coisas maiores a cada ano que passa, não é assim? Não é? E as crianças gostam disso, elas ficam felizes com isso. Uau, agora eu já tenho 8 anos, já posso fazer isso, já posso fazer aquilo. E sabe, Deus também olha para nós, igreja, com 8 anos, e Ele diz, uau, eu agora já posso dar mais responsabilidade. Eu agora já posso confiar coisas maiores a essa igreja. E nós ficamos felizes com isso, amém? Que o Senhor, Ele possa encontrar em nós maturidade, para que Ele possa cada vez mais confiar coisas maiores a cada um de nós, individualmente também como igreja. Amém? Eu creio que o Senhor, Ele tem muito ainda para fazer através desse ministério, dessa igreja, através de cada um de nós. E Ele vai fazer no nome de Jesus, porque nós estamos felizes, porque nós já temos 8 anos e já podemos fazer muitas coisas. Amém? Glória a Deus. Queridos, nós temos aqui conosco a presença da pastora Cindy, pastor Eduardo, da pastora Cidá. Onde está a pastora Cidá? Está ali. Está também o irmão do pastor Eduardo, que eu não sei o nome dele. Marcos, muito bem-vindos a todos. É uma honra receber vocês. Quem nos visita aqui hoje pela primeira vez? Tem alguns. Tem ali um casal, bem-vindo. Ali outra irmã, muito bem-vinda. Mais alguém deste lado aqui? Não? São todos de casa. Para nós é uma honra receber vocês. Amém? A pastora Cindy e o pastor Eduardo já são nossos amigos já há muito tempo, né, de longas datas. Né, são amigos também de várias outras pessoas aqui da igreja. E para nós é uma honra recebê-los. E com eles vieram também o casal Cunha, né? Exato. A doutora Ilma Cunha, que vai estar aqui a falar conosco, e o seu esposo, Celso. Pastor Celso Cunha. Muito bem-vindos. E eu quero chamar, então, a doutora Ilma. Não sei se o irmão vem já. Depois? Ok. Para nós é um prazer recebê-la. Né? Estamos com expectativa daquilo que Deus vai falar através da sua vida, né? Vai fazer aqui neste lugar, através de você. Eu gostaria muito de poder apresentar a doutora Ilma, mas eu não conheço ela assim tão intimamente. Conheço de ouvir falar, de ler alguma coisa, de ouvi-la uma vez, tive a oportunidade de ouvi-la uma vez, e li alguma coisa sobre ela. Mas se eu for falar aqui, gente, tudo que essa mulher faz... Desculpa? Se eu for falar tudo que ela faz, tudo que ela eu vou me perder. Tá bem? Então, eu vou deixar que ela própria se apresente e fale dela mesma. Tá bem? Peço desculpa, mas vai ser assim. Olha, vamos orar por ela, abençoando a vida dela, tá bom? Pai querido, muito obrigada pela vida da doutora Ilma, por ela ter aceito esse convite, Pai, de estar aqui conosco, nessa celebração tão linda, Pai, e tão importante que é para nós. Paizinho querido, que o Senhor possa usar a vida dela nesta noite, Pai, aqui neste lugar. Eu creio que o Senhor já colocou no coração dela a palavra, e, Senhor Deus, que ela possa transmitir, segundo aquilo que o Senhor propôs no coração dela. Que o Teu Espírito Santo esteja
ungindo cada palavra que vai sair dos seus lábios, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Só um segundinho. Eu esqueci de dizer que Salomão mandou um grande abraço para toda a igreja. Por força das circunstâncias, ele não pode estar aqui, infelizmente, com muita pena e tristeza dele também por isso, mas o Senhor sabe todas as coisas. Mas o coração dele está aqui. E eu acho também que o pessoal ali também criaram ali um canal particular para que ele possa estar assistindo aqui a irmã pregar, tá bom? Então, ele está aqui conosco e ele manda um grande abraço para vocês. Amém. Deus abençoe. Amém. Obrigada. Boa noite, irmãos. Que a doce, sublime, perfeita e maravilhosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração nessa noite. É uma alegria estar aqui, conhecendo mais uma parte da nossa grande família de Deus, onde nós vamos em todos os lugares, nós conhecemos parte da nossa família, e um dia nós vamos nos encontrar todos eternamente nos céus, então é sempre um privilégio, uma oportunidade estarmos aqui e conhecer essa igreja, né? E nós somos de Vitória, no Espírito Santo, para quem é do Brasil, né? Vitória no Espírito Santo. Nós somos pastores na missão Praia da Costa, em Vila Velha. E durante muitos anos nós servimos ao Senhor no estado do Espírito Santo, no Brasil e no mundo, né? Porque a gente já tem um tempo que nós trabalhamos para o reino. E dos títulos, o título para mim mais importante que eu tenho é serva do Senhor Jesus Cristo. Esse é o que mais me importa, que é servir ao reino. Não tem coisa melhor do que a gente servir ao reino de Deus, né? Então, vou falar rapidinho um pouquinho do nosso ministério. Pode começar com os slides. Vai dar certo? Ah, já deu? Já deu, né? Esse primeiro aí tem a nossa família, né, gente? Nós temos 2 filhos, 5 netos, e temos também 3 pessoas que moraram na nossa casa e casaram na nossa casa, que nós consideramos filhos do coração, que também nos deram 3 netos e 3 bisnetos. Então, é uma grande família servindo ao Senhor. Todos eles servem ao Senhor. Ali tem as nossas... Volta só um pouquinho. As nossas redes sociais, né? O Instagram, Ilma e Celso Cunha. É nesse Instagram que a gente coloca, tem um link, e esse link cai na nossa plataforma. Nós temos uma plataforma de cursos e treinamento que se chama Family Class, e que é o propósito que Deus tem colocado no nosso coração há alguns anos, até mesmo pela nossa idade. Eu tenho 73 anos, meu marido tem 78, e o Senhor tem nos dado vigor e saúde para rodar pelo mundo. Amém. Amém. Então, o que Deus tem colocado no nosso coração, a partir de toda a nossa experiência ministerial, consultório, e trabalhamos sempre ativamente, ensinar, multiplicar tudo que Ele nos ensinou. Porque, na verdade, tudo nós aprendemos com o Senhor. É através dele, porque a ciência, eu acho a ciência fantástica, ela é ótima. Homens e mulheres se debruçaram para estudar, para compreender a alma do ser humano, mas Deus é a fonte da ciência. Nele que há todos os tesouros da ciência e do conhecimento de Deus. Então, a ciência nos traz muitos subsídios, mas quando nós vamos para a palavra de Deus, é ilimitado o conhecimento que nós temos. Então, como a palavra de Deus nos ensina todas as coisas, através disso a gente tem colocado alguns cursos já na plataforma. Tem um curso chamado Prevaleça sobre os conflitos e desafios da vida. É um curso com 4 trilhas, que é Prevaleça sobre a depressão, que é um tempo de muito adoecimento, principalmente depois da pandemia, aumentou mais ainda. Prevaleça sobre a ansiedade, o mundo da ansiedade.
Prevaleça sobre as emoções tóxicas, essas emoções adoecedoras que tomam o coração, que adoecem a alma. E prevaleça sobre as famílias psicossomáticas. Isto é, quando a dinâmica relacional da família adoece seus membros. Então, é bem interessante esses 4 cursos. Nós temos um curso também que muita gente no consultório chegava para mim e dizia assim, mas Ilma, eu não sei qual é o meu propósito de vida. Como que eu vou descobrir o meu propósito de vida? Então, a gente fez um curso chamado Descobrindo o Seu Propósito de Vida. Né? Está lá, a gente ensina sobre isso. E tem também que nós transformamos em curso uma prática terapêutica que eu aprendi na Palavra de Deus, que é feito com base no Salmo 139, com os 21 dias de Daniel, não é só os 21 dias da neurociência, porque quando a neurociência entendeu que 21 dias poderia mudar um programa mental, mudar um inconsciente, já está na Bíblia há muito tempo, porque quando Daniel estava orando, ele começou a orar pedindo a Deus para tirar o povo do cativeiro. E ele ficou orando no capítulo 9, ele faz uma oração de confissão de pecados geracionais. Ele diz, Senhor, o Senhor pertence a honra, a glória e a misericórdia, a nós o coragem de vergonha, porque nós pecamos, fomos diante de outros deuses. Na verdade, não era Daniel que estava ali tratando dos pecados dele, mas ele se colocou ali na transmissão geracional e pede perdão pelo pecado do seu povo. Ele intercede, como intercessor que ele era. E no capítulo 10, diz assim, no 21º dia, então, 21 dias de oração, o anjo veio e disse, Daniel, homem muito amado, desde o primeiro dia a sua oração foi ouvida. Então, a primeira coisa, Deus não precisa de tempo para nos ouvir. Ele ouve imediatamente. Mas nesse momento que Deus ouviu e que o anjo veio para trazer a resposta, a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, principado, veio lutar com o anjo e Deus enviou arcanjo para guerrear, para que a resposta pudesse chegar. E na volta tinha outro principado lá para lutar. O que eu entendi disso, né? Desse contexto que eu quero trazer? Que quando nós estamos orando para que Deus tire a alma de uma pessoa do cativeiro, há uma batalha espiritual para que a pessoa não seja livre. Então, quando nós persistimos na oração, nós sabemos que está nessa batalha, Jesus já venceu por nós. E nós somos mais do que vencedores. Então, a resposta vem. Então, a partir dessa compreensão e do Salmo 139, tem essa prática terapêutica que é muito interessante, porque mais de 20 anos que eu utilizo, e nos últimos anos que eu comecei a ensinar, e eu tenho testemunhos fantásticos sobre isso. Eu me lembro que eu estava dando uma aula sobre a depressão num curso de aconselhamento, um curso que preparava conselheiros para escutar pessoas na igreja, e eu estava falando sobre as questões familiares, de crianças dormindo no quarto dos pais, das inseguranças que elas ficam, e falando desse contexto, uma mãe olhou, pediu a palavra e disse, olha, a minha filha tem 5 anos e ela não dorme no quarto dela, porque ela tem pesadelos, ela acorda gritando e ela vê pessoas andando no quarto dela de branco, machucando ela. Naquele momento, assim, na hora, eu falei assim, a sua filha nasceu prematura, né? Ela falou, é. Eu falei, e ficou quanto tempo na UTI neonatal? E ela falou, 2 meses. Eu falei, então, o pesadelo são memórias traumáticas. O que ela vê de pessoas andando de branco são os médicos e enfermeiras. Machucando ela são os procedimentos medicamentosos que se fazia à noite. E dali eu ensinei para ela essa prática terapêutica. E no 21º dia, a menina passou a dormir no quarto dela, completamente curada. Foi para a escola, que ela também não ficava na escola. E quando ela ia entrar na escola, ela olhou para a mãe, porque ela ficava aos berros, gritando lá. Ela olhou para a mãe e falou assim, pode ir, mãe, não tenho mais medo.
E só a palavra de Deus faz, gente. Só Deus faz. Então, essa é uma prática terapêutica muito interessante que eu trago para vocês, e aí vocês podem depois lá olhar na plataforma. E tenho também uma mentoria, Enigmas da Alma, que é uma mentoria baseada no meu livro, onde eu ensino como eu trabalho. Até porque, gente, consultórios não dá conta de tanto adoecimento que tem hoje. Não é? Não damos conta. E aí, eu penso que a igreja precisa ser uma comunidade terapêutica. E a igreja aqui está fazendo 8 anos, né? Então pensa, né? Esse é exatamente um tempo de amadurecimento, porque nós estamos recebendo nas nossas igrejas pessoas que estão vindo de famílias destruídas, famílias fragmentadas, que já vêm trazendo traumas, feridas na alma, e que chegam aqui e precisam encontrar alguém que escute, alguém que ministre ao coração dela, então que ajude a vencer com tantos desafios que nós temos no mundo hoje. Então, esses anos todos de experiência não é só para mim, eu quero compartilhar, e para isso a mentoria tem me ajudado a atender mais pessoas, transmitindo o treinamento e o conhecimento. E eu tenho 3 livros, pode colocar o outro. O primeiro livro é esse aqui. Família, lugar de refúgio ou campo de batalha. Eu comecei a escrever esse livro ouvindo os meus pacientes. Cada vez que alguém me procurava, que vinha com uma demanda, geralmente algo que estava ali adoecendo, que vinha ali buscar ajuda. E quando eu começava a percorrer com aquela pessoa o caminho da dor, a história da dor, o percurso que ela estava ali trilhando, o lugar que se chegava era sempre o mesmo: família. Família. E eu comecei a falar: Senhor, mas a família não foi criada para ser um lugar de refúgio? Por que a família se transformou num campo de batalha? Onde as feridas mais dolorosas acontecem, onde as dores que mais afetam a nossa estrutura de vida acontecem. E foi ali pensando e refletindo sobre isso e ouvindo as histórias que eu comecei a escrever. Eu comecei a escrever até mesmo como um trabalho acadêmico de mestrado e doutorado. E depois eu transformei num livro cristão, tirei o excesso de fundamentação científica e coloquei a palavra de Deus e os casos clínicos. Então, esse livro, essa é uma edição atualizada. Alguém aqui conhece esse livro? É? Opa, já temos aqui algumas pessoas. Na outra capa, não é? Então, essa capa foi criada o ano passado, porque o livro virou best-seller. Né? Glória a Deus, glória a Deus. Muitas igrejas estudando em grupos, treinando pessoas a partir desse livro. Então, ele é muito interessante e vale a pena, né, ter como um manual mesmo para trabalhar e ajudar pessoas nessa área. O segundo livro é esse aqui, Enigmas da Alma. Uma decifração à luz da palavra de Deus. Então, esse é um livro também muito interessante, que eu dei continuidade, porque a gente precisa olhar a origem e começar a ver onde houve as peças quebradas na trama enigmática da nossa alma. O que se quebrou aqui dentro? Quais as rachaduras? O que lá dentro leva tanta gente... Como o apóstolo Paulo fala, o mal que não quero, esse faço, o bem que não quero, esse não faço. Então, o que acontece com a nossa alma? Por que há tantas dificuldades a gente conseguir trilhar esse caminho que Deus nos quer de uma forma integral e curados? Então, eu comecei a escrever, e eu trago aqui, no primeiro capítulo, falo um pouco dos heróis da fé, trago também... os enigmas da alma dos heróis da fé, fala um pouco também sobre família, a construção dos enigmas na família, e tem um capítulo muito especial para mim, que é os enigmas da alma e a viração do dia. O que acontece, né? Nessa tristeza que tanta gente tem no final do dia, que não sabe nem por quê,
Não sabe que tristeza é essa? Parece saudade, mas não é. Saudade de quê ou de quem? Então, as pessoas ficam tantas vezes se questionando com seus momentos de melancolia e observando tudo isso. Para mim, o que ficou muito presente é que esse é um sentimento que a gente poderia nomear de nostalgia. E nostos, que vem do grego, e algo, nosto é lá, algos é dor. Então, a gente poderia dizer que o que muita gente sente nesse momento, no final da tarde, é uma dor da perda do lar, da saudade, de algo que não tem mais aqui, que era aquele jardim, onde cada momento o ser humano estava ali como o primeiro casal, que encontrava com Deus toda tarde, na viração do dia, que tinha a presença poderosa do Pai ali junto com eles, e que quando foram expulsos do jardim, ficou marcado na nossa alma a saudade do jardim e da viração do dia. Carregamos essa sensação de incompletude, que nada e nem ninguém pode preencher, que dinheiro não preenche, casamento não preenche, pessoas não preenche, conquistas não preenche, patrimônio não preenche, porque só tem alguém que pode preencher na nossa alma o que nós precisamos, que é Jesus Cristo. Então, é possível olhar esses enigmas da alma. Aqui também tem um capítulo sobre quando a infertilidade começa na alma. Tantas dificuldades que as pessoas têm com essa questão de fundar a descendência, né? E, além de tudo isso, tem um capítulo só com as chaves para a cura. Como nós podemos trabalhar com a gente mesmo e aplicar nos outros, né? Então, é um livro interessante que é dele que eu trabalhei a mentoria. E o último livro... O último não, porque eu estou escrevendo mais. O último editado, né? Que é o Somos Ouro, Aliança Conjugal e a Longevidade do Casamento, que é um livro que nós lançamos na nossa boda de ouro, quando completamos há 1 ano e meio, há 50 anos de casada, gente. Então, através... Amém. Através desse livro, nós trouxemos aqui muitos conteúdos que nós aprendemos ao longo da nossa vida, mas também palestras que nós ministramos nessa área, aliança conjugal e a longevidade do casamento. Aqui tem bênçãos geracionais, aqui tem bênção para rituais de passagem. Quando o meu filho mais velho casou, nós ministramos uma bênção sobre a vida dele. Quando o mais novo fez 21 anos, também ministramos uma bênção da maioridade sobre a vida dele, né? E família construtora de memoriais, e eu falo sobre os memoriais. Então, é muito assunto interessante para a família, e ao final de cada capítulo tem exercícios, reflexões, e tem as poesias do meu esposo, gente, porque eu casei com um poeta, né? Ele escreve poesias que viram canções. Então, ele tem 3 álbuns no Spotify, nas plataformas digitais. Tem Fé e Razão, Celebrando a Vida e Românticas Cristãs. Porque a gente fala sobre família, e o povo de Deus precisa ser um povo romântico, porque Deus é amor. E se Deus é amor, o amor dele é derramado nos nossos corações. Então, o Celso vem aqui agora louvar o Senhor com a canção A Excelência do Amor. Quando existe amor, haverá perdão. Que a paz de Cristo continue reinando em cada coração, amém? Uma boa noite cheia de alegria, né? Vamos louvar o Senhor com essa canção. Você passou esse playback? Aumenta um pouquinho isso aqui. Quando existe amor, haverá perdão. Se existe o perdão,
haverá paz. Quando existe a paz, reinará a alegria, e tudo se transformará na mais linda melodia. Vamos juntos? Quando existe amor, haverá perdão. É verdade. Se existe o perdão, haverá paz. Quando existe a paz, reinará a alegria, e tudo se transformará na mais linda melodia, que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração, que guarda boas lembranças e canta uma nobre canção, que flui do trono de Deus com eternos acordes de amor e da paz. Louvado seja Deus. Nada melhor, mais necessário do que amor no coração. Quando existe amor, haverá perdão. Se existe o perdão, haverá paz. Quando existe a paz, reinará a alegria, e tudo se transformará na mais linda melodia, que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração, que guarda boas lembranças e canta uma nobre canção, que flui do trono de Deus com eternos acordes de amor e da paz, que nasce da mais pura alma, do fundo de um coração, que guarda boas lembranças e canta uma nobre canção, que flui do trono de Deus com eternos acordes de amor e da paz. Amém. Amém. Isso é só para elevar o nível dos maridos, hein, gente? Os namorados. Amém. Tem mentoria também, ele ensina. Muito bom. Eu pensei, como vocês estão no aniversário de 8 anos, em trazer um tema, porque só há igrejas fortes quando as famílias são fortes. Só há igrejas poderosas quando as famílias são poderosas. E eu penso que as portas do inferno, como a Bíblia diz, não podem prevalecer contra a igreja de Cristo e muito menos contra a família. Porque quando cada família tem um altar ao Senhor, um altar de adoração e de oração, a igreja é forte. Porque antes de Deus criar a igreja visível como nós nos reunimos hoje, Ele criou a família, para a família ser essa igreja. E aí eu trago, nessa noite, alguma reflexão com o tema Convergindo as Famílias em Cristo. Para que as gerações sejam edificadas, cada dia, edificadas nos princípios da palavra de Deus, porque nós somos os transmissores geracionais na responsabilidade diante de Deus de edificarmos a nossa família em fundamentos fortes, sólidos, sobre a rocha que é Cristo. Então eu quero ler Efésios 1,
9 e 10. Vou ler na tradução da NAA, Nova Almeida Atualizada. Efésios 1, 9 e 10, que diz o seguinte: Ele nos revelou o mistério da sua vontade, segundo o seu propósito que ele apresentou em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, eu quero já tirar desse versículo algumas palavras-chave para a compreensão desse texto bíblico. Mistério é mistério, propósito, convergir nele, essa convergência em Cristo, plenitude dos tempos, no céu e na terra, então, celestial e terreno, o governo do céu para a terra. Convergir nele todas as coisas, tanto as do céu como da terra. E aí, quando nós vemos essa primeira palavra-chave aqui, que nos revelou o mistério da sua vontade. O mistério da sua vontade que foi revelado em Cristo. E quando nós lemos em Efésios, porque nós estamos lendo o capítulo 1, quando nós lemos no capítulo 5 de Efésios, que vai falar sobre as funções familiares, lá no versículo 32 diz: grande é esse mistério. Mas eu digo em relação a Cristo e a igreja. O versículo que antecede o 31, o apóstolo Paulo, traz um texto bíblico de Gênesis 2, 24. Quando ele diz: portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, todo o texto, a partir do versículo 21, está falando sobre família, funções familiares. Termina no 31 falando sobre deixar pai e mãe, que é ali trazendo o versículo de Gênesis. Mas no 32 fala: grande é este mistério. Que mistério há no casamento? Que mistério há entre um homem e uma mulher que tem a ver com Cristo e a igreja? Eu penso que a oração sacerdotal de Jesus, em João 17, aponta para esse mistério. Quando ele, orando ali, ele diz: Pai, faz-os um, assim como eu e tu somos um, para que o mundo saiba que tu me enviaste. Pai, faz-os um. Então, a unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa unidade que Jesus ora, e que Gênesis 2, 24 diz: deixar para unir. Então, grande é esse mistério. A unidade. A unidade de propósito que precisa ter no casamento. Então, esse é um mistério revelado em Jesus. A segunda palavra, convergência. Convergir em Cristo. Há hoje uma preparação, é um tempo de preparação de um cumprimento profético, de imersão na cultura do reino, onde todo o nosso ser precisa estar atento aos direcionamentos que o Senhor está nos dando. Nunca vivemos um tempo onde a gente não pode distrair, gente. Porque o Senhor quer trabalhar conosco na nossa integralidade. Todo o nosso ser precisa estar atento à revelação que Deus está trazendo nesse tempo, nessa convergência do tempo, nesse tempo de imersão na cultura do reino, um tempo de cumprimento profético. Então, nosso espírito precisa estar conectado ao Espírito Santo de Deus. Nossa alma precisa estar sendo dirigida pelo Espírito Santo de Deus, pelo governo do céu na terra, porque a nossa alma, essa alma tão humana nossa, né, gente? Que adoece, que sofre, que distrai. Porque o que é alma? Mente, emoções e vontade.
Então, os nossos pensamentos, eles são tomados diariamente por tudo que tem à nossa volta, que pode entrar no nosso pensamento e nos tirar do foco e do propósito tão necessário para nós percebermos o que está acontecendo no mundo hoje. Aquilo que eu penso, eu sinto. Como eu sinto, eu ajo. Isso é alma. Então, como se preparar para esse tempo em nossa integralidade, em todas as dimensões do nosso ser? Como direcionar nossa vida, nosso casamento, nossa família para a convergência a Cristo? Como não se distrair da chamada vocacional? Porque a distração tem sido a grande arma do inimigo para tirar um cristão, um líder do foco e do propósito. E é o que mais nós temos hoje. Tanta coisa para nos distrair e a gente não percebe o que está acontecendo à nossa volta. Então, na dispensação da plenitude dos tempos no céu e na terra, celestial e terreno, o governo do céu para a terra, plenitude dos tempos, gente. É um momento específico na história em que Deus manifestou o seu plano de direcionar e reunir todas as coisas em Cristo. É quando o tempo Kairos entra no Cronos. O tempo de Deus, o tempo do governo celestial, que entra no governo humano, que entra aqui, onde nós vivemos, para revelar o propósito de Deus para a terra. O Kairos de Deus se manifestando e agindo de forma plena e poderosa. E há todo um preparo de condições necessárias para essa manifestação do céu para a terra. Uma unidade de propósito divino para a convergência profética na terra, queridos. Será que nós estamos percebendo isso? Como igreja de Cristo, nesse tempo que nós estamos vivendo, os acontecimentos e as manifestações não são realizadas por acaso, queridos. Tudo cumpre um propósito de Deus. Nada nesse mundo vai se perder. Na economia de Deus, nada se perde. Nada se perde, porque tudo está convergindo para um plano. Mesmo que para nós possa parecer estranho alguns acontecimentos e situações que Deus permite na igreja. Que Deus permite nas nossas vidas. Que Deus permite no mundo. Nada foge ao controle dele. Paulo falou sobre a plenitude dos tempos em Gálatas 4, versículo 4, quando ele diz: e vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Naquele momento, para Cristo chegar na terra, houve toda uma preparação. Para ele chegar no momento exato, né? A gente sabe que aquele momento, a convergência do tempo, fala de algumas coisas, dessa plenitude, porque havia a mesma língua, o grego, que amplamente facilitava a comunicação. Havia um único governo, o governo romano, que proporcionou uma estrutura política e militar que garantisse uma certa segurança, facilitando as viagens. Também as estradas romanas que conectavam o império, permitindo a circulação de mercadorias, pessoas, e contribuindo com isso para a difusão do conhecimento. E tudo isso aconteceu naquele momento. E também uma paz, aparente paz, para um estado de estabilidade e segurança, onde as pessoas podiam viajar e podiam se conectar com outras culturas. E tudo isso facilitou para que o evangelho fosse difundido e chegasse até nós. Tudo. Né? Então, esses 4 fatores juntos criaram um ambiente propício para a chegada de Jesus. E assim, com tudo preparado, Deus enviou Jesus para realizar o plano da redenção em um tempo exato de cumprimento profético. E há hoje um planejamento divino, específico, estratégico, para o Kairos de Deus entrar no Cronos e determinar o exato momento da volta de Jesus. Que tão pouco se fala hoje.
mas que tudo à nossa volta já está nos chamando a atenção sobre isso, gente. Sobre esse tempo de cumprimento. O terreno é usado por Deus para preparar o celestial na terra, para que o propósito, o governo do céu, seja estabelecido no momento exato para a convergência acontecer. E qual é o papel do casamento e da família nesse planejamento divino? Qual é o papel? Porque todos os projetos de Deus ao longo da história foram realizados tendo sempre como cenário básico a família. Desde o princípio da história. E muitos casais cristãos não se atentam para isso, mas o inimigo sabe muito bem a importância da família cristã para convergir tudo em Cristo, e ele tem dirigido todo o seu arsenal do inferno para destruir casamentos e destruir a família. Porque ele sabe que família aponta para a volta de Jesus. Ele conhece isso. Então, nunca vimos um tempo em que o casamento e a estrutura familiar, na constituição estabelecida na palavra de Deus, têm sido tão atacados como hoje. Basta olharmos à nossa volta, gente. Basta olharmos. Então, eu quero trazer nesses 2 dias aqui de ministração, eu quero trazer um capítulo desse livro, Família, Lugar de Refúgio, que traz a base, e para mim é muito importante, quando eu vou numa igreja pela primeira vez, trazer esse conhecimento, essa revelação que o Senhor colocou no meu coração, que traz a base e a fundamentação para nós entendermos que a família precisa urgentemente convergir em Cristo para compreender o seu propósito aqui na terra, porque família é uma representação do reino de Deus aqui na terra. Família é um território dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios do reino de Deus para a descendência. O que a próxima geração vai levar precisa vir de nós, das nossas famílias, das nossas casas, das nossas igrejas. Então, não é por acaso que nós somos família de Cristo. Como família. Deus veio e enviou Jesus para edificar uma família aqui. Então, essa família, como nós estamos aqui reunidos hoje, que vem de diversas famílias. Não é? Se a gente fosse fazer uma árvore genealógica de todas as famílias que estão aqui hoje, vocês já imaginaram quanto? Ia lá, nos nossos pais, nos nossos avós, bisavós, e olha como tem gerações representadas aqui. Porque um dia alguém transmitiu os princípios de Deus. E hoje nós estamos aqui. Então, vamos compreender as rachaduras emocionais que podem se transformar em muros entre as pessoas, pais e filhos, irmãos, com coração distantes uns dos outros, transformando lá, muitas vezes, num campo de batalha. E como a mudança somente acontece de dentro para fora, então é preciso uma ação do Espírito Santo de Deus dentro de nós, para que realmente possamos mudar e transformar, né? E essa convergência precisa acontecer em nossa integralidade. O Espírito é conectado ao Espírito Santo de Deus, governando a nossa alma. Quem governa a sua alma? Quem governa? Será que são os impulsos do corpo? Ou são as orientações da palavra de Deus? Quem governa? Porque Deus quer trabalhar com o seu Espírito na nossa alma. O Espírito Santo enviando os comandos de santidade para a nossa alma, que isso vai ser depositado no nosso corpo. Porque é com esse corpo que nós nos relacionamos. É com esse corpo que nós servimos a Deus no nosso dia a dia. É com esse corpo que nós cumprimos os princípios de Deus aqui na terra. Porque quando a nossa alma se desorganiza, o nosso corpo sofre os efeitos e nós vamos
adoecer. Então, é preciso compreender a necessidade do Espírito Santo de Deus estar conduzindo a nossa alma para que os efeitos venham para o nosso corpo, para que saibamos com sabedoria tomar decisões no dia a dia que estejam fundamentadas nos princípios da palavra de Deus. Para que as ações sejam coerentes com os princípios, né? E como o corpo é movido pelos sentidos, a lei que rege o corpo é a lei do desejo. Então, há uma luta constante para nós vivenciarmos os princípios de Deus no espírito, na alma e no corpo. E quando a pessoa quebra os princípios de Deus, a alma se desorganiza, entra num caos. E as doenças da alma, elas aproveitam esse caos para serem implantadas. Aí vem a depressão, vem transtorno de ansiedade, vem todos os outros transtornos psíquicos, transtorno de pânico e todas essas doenças que têm crescido cada vez mais. E com o avanço da tecnologia, nós ainda nem sabemos quais serão os diagnósticos que virão daqui para frente, com tanta gente em tela 24 horas por dia. Não é assustador isso? Porque até as crianças, até as mulheres grávidas, com a criança no ventre, mas não tem conexão com a criança. Não tem porque a tela é mais importante. Então, nós estamos vendo uma inversão de prioridades e um caos acontecendo na alma, gente. E olha quanto as crianças têm adoecido desde cedo. Nunca vimos tanto número de TDAH, autismo, tudo isso que tem acontecido. Isso é assustador para nós. Então, quando o caos acontece, a angústia se instala. E a angústia é a febre da alma. Sabe quando você está com febre? Você pode tomar um antitérmico, mas aquela febre vai voltar se não trabalhar o foco de infecção, a raiz do problema. Então, é preciso ir lá olhar no corpo o que pode estar produzindo aquela febre. A angústia é a mesma coisa. Quando a angústia entra numa alma, a alma começa a ficar inquieta, a alma começa a ficar angustiada, é indicação de que há um adoecimento da alma e que essa inquietação e essa agitação é a carne guerreando contra o espírito. É uma guerra na alma. Portanto, esse tempo nosso aqui, que eu estou fazendo só uma introdução hoje, não serão palestras como normalmente nós desejamos com as questões práticas do dia a dia. Eu vou falar sobre família, mas eu não vou falar de relacionamento familiar no sentido comum do dia a dia, de finanças, de sexo. Não, eu vim com uma missão. Eu quero trazer, nesse tempo aqui, algo que Deus tem colocado no meu coração, de que nós precisamos trabalhar a nossa estrutura, porque quando a nossa estrutura é trabalhada, quando a nossa alma é trabalhada, nós começamos a mudar, porque a gente pode saber tudo o que tem que fazer, e eu tenho certeza que aqui, com tudo que vocês já conhecem, todo mundo sabe tudo o que tem que fazer. Mas muitas vezes não consegue fazer. Muitas vezes vem as autossabotagens. Muitas vezes está repetindo histórias familiares que já sabe o final. Mas que vem e continua no casamento. Mesmo começa até mesmo com as melhores intenções. Mas a autossabotagem virá denunciando a necessidade de cura e libertação das questões que estão governando a alma desde o princípio, desde Gênesis 3. Nós temos duas pulsões que nos habitam, pulsão de vida e pulsão de morte. E isso está na palavra de Deus, quando em Deuteronômio 30, versículo 15... o Senhor fala para o povo: eis que ponho diante de vocês a vida e a morte, o bem e o mal. Escolham, pois, a vida, para que vivam tu
e a tua descendência. Então, quando uma pessoa ultrapassa a pulsão de vida e tudo que fazemos para preservar a nossa vida integralmente, no espírito, na alma e no corpo. Pulsão de morte é toda ação, toda decisão que tomamos que nos destrói, que nos adoece, que sabota o nosso propósito de vida. Isso é pulsão de morte. Nem sempre vai ser a morte física, embora para alguns vai ser. Mas, na verdade, há uma morte muito pior acontecendo cada dia, que é a morte dos sonhos, dos propósitos de vida, dos projetos, que é a morte da alma. Quantas pessoas que estão vivendo como zumbis, à deriva da vida, andando por esse mundo, porque quando uma pessoa ultrapassa os limites da dignidade do corpo estabelecidos por Deus e escolhe caminhar na contramão dos princípios cristãos, a perversão é o caminho que o inimigo tem apontado para distanciar uma pessoa da paternidade de Deus, buscando em coisas e prazeres a identidade perdida. E amanhã eu vou falar sobre isso. E o caminho da restauração é reconhecimento, arrependimento, confissão, renovação da mente, para que haja libertação e cura. Será que precisamos disso hoje, queridos? Vamos ficar em pé? Vamos colocar diante de Deus agora a nossa necessidade, porque Deus não trabalha em coração endurecido. Deus só trabalha em coração quebrantado. Jesus, quando iniciou o seu ministério, ele abriu o livro do profeta Isaías, em Isaías 61, e ali ele começa a ler: hoje se cumpriu essa palavra. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para falar, trazer cura aos quebrantados de coração. Só há cura com quebrantamento. Só há cura com reconhecimento. Só há cura quando o nosso coração se derrama diante do Senhor. Fala: Senhor, eu quero. Eu preciso, Senhor. Eu não quero perder a minha família. Eu não quero perder os meus filhos. Eu não quero caminhar aqui distraída nesse mundo. Não, Senhor, eu quero estar preparado para a tua volta. Então eu quero viver isso em santidade na minha vida no dia a dia. Vamos orar. Pai, o Senhor conhece as nossas mais profundas necessidades, Pai. O Senhor conhece cada uma pessoa que aqui está, a história de vida de cada uma. Pai, os desafios, as lutas, as adversidades, as perdas, as dores. O Senhor conhece, Pai, a trajetória de cada um. Mas o Senhor trouxe até aqui, Pai. E estamos aqui hoje, Pai, celebrando o 8º ano dessa igreja, Pai. E cremos que o Senhor tem aqui pessoas que precisam de cura, porque o Senhor quer restaurar, Pai, para termos uma igreja curada, porque é o teu propósito. O Espírito Santo está aqui nesse propósito de preparar uma igreja sem mancha, sem mácula, sem qualquer coisa semelhante. Não uma igreja com rachaduras, Pai, mas uma igreja onde o teu Espírito Santo vai trabalhando em cada alma. E cada pessoa curada se transforma em agente de cura para outras pessoas, Pai. Ó Pai, nós te agradecemos, porque já sabemos que o teu Espírito Santo trabalha em cada vida aqui, em cada coração. Toma-nos nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor continue falando profundamente e que esta seja uma noite que o Senhor fale, Pai, quando cada um for deitar na sua cama, que o Senhor fale por sonhos, que o Senhor fale por visões, que o Senhor traga revelações, Pai, mas que o Senhor fale poderosamente em cada vida, fortalecendo cada família aqui, Pai, para que seja aqui uma igreja terapêutica, que recebe os feridos, mas que os feridos são curados aqui, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amém, amém.
Obrigada, irmãos. Ao final vou estar lá para assinar os livros, para quem quiser levar, vou fazer uma dedicatória, tá? E Deus abençoe vocês. Senhor, obrigado pela cura que Tu tens, Senhor, para corações, para famílias, para nações até, Senhor. E obrigado, Deus, porque nós acreditamos que uma das nossas funções enquanto igreja neste lugar é sermos agentes de cura, Senhor, agentes de reconciliação, seja família, na sociedade, Senhor. Deus, mas obrigado, Deus, porque Tu nos capacitas para nós fazermos isso. Pai, obrigado, Senhor, obrigado por esta primeira noite, obrigado por este primeiro momento de sermos desafiados, encorajados, impactados. E a nossa oração, Pai, é que, como ouvimos aqui hoje, Tu não trabalhas em corações endurecidos. Então a minha oração, Senhor, é que o coração de cada um de nós, esta noite, amanhã, domingo, Senhor, possa estar um solo fértil para que aquela palavra que foi semeada e que vai ser semeada possa dar muito fruto, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, doutora Ilma, por esta partilha. Ficamos na expectativa por aquilo que o Senhor vai falar connosco amanhã. Amanhã vamos estar aqui às 17 horas e depois temos um intervalo com o bar ali para nos servir e às 20 horas teremos então a nossa segunda sessão, às 17 e às 20. Agora também o bar está aberto, então podes passar por lá, comer alguma coisa, está bem? Queremos agradecer a todos os que vieram aqui hoje e orar pelas nossas vidas. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai
e a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós agora e no nosso caminho de volta para os nossos lares. Amém. Deus te abençoe, passa ali pelo café e amanhã 17 horas temos aqui encontro marcado.